O leão, ele é um animal unifocal. O que é unifocal? É aquilo que tem apenas um foco. Reparou quando o leão está caçando e passa aquela manada, aquela quantidade absurda de animais da mesma espécie, ele fica agachadinho esperando a hora certa de dar o bote, ele escolhe uma presa para o momento certo para atacar. Assim somos nós. Nós precisamos ter apenas um foco. Se toda a manada nos interessa, acabaremos não tendo nenhum. Porque quem muito quer, nada. Fala, gente. Hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo, para falar com vocês sobre a divisão mental, sobre a dualidade dos pensamentos, sobre o duplo foco. E todo esse meu contexto está baseado em uma frase que é de um homem que marcou a história, né? Para mim é o ser humano mais importante de toda a história. Tudo que aconteceu antes dele ou depois dele. Estou falando de Cristo, estou falando de Jesus. Então tudo que se tem na história ou foi antes de Cristo ou foi depois de Cristo. Ele tem uma frase que é a base do nosso vídeo de hoje. Um reino dividido ficará deserto. Uma cidade ou uma casa dividida não subsistirá. A palavra ali, divisão, no original do grego, ela tem outros significados. Como assim no original grego? Porque na época de Cristo, ele vivia o reinado de Roma, foi um dos grandes impérios mundiais, mas a linguagem que se falava em Israel era o grego, por causa de Alexandre o Grande, o grego que conquistou o mundo e conquistou a Ásia Menor, que seria Israel, e a cultura helenista, a cultura grega, tomou conta de Israel. Então a linguagem falada na época era o grego, o reinado era Roma, mas a língua era grega. Então quando você lê a Bíblia e você quer descobrir mais a fundo o significado de uma palavra, você procura aquela palavra no grego, no texto original. Então a palavra no texto original de divisão é como se fosse a expressão facção. E facção é uma divisão de comportamentos e pensamentos dentro de um mesmo grupo. Então o que significa isso? São pessoas que fazem parte do mesmo grupo, mas elas têm pensamentos diferentes, ou seja, contrários, e elas têm comportamentos contrários. Então não é diferente bom a partir de uma perspectiva diferente com o mesmo objetivo. É um diferente no sentido contrário, que cada um puxa para um lado. E a palavra subsiste, ali no original do grego, também tem um significado muito mais profundo. Significa mente firme, algo estabelecido, fixado, característica de alguém que não desiste, que é sólido, que é permanente. Ele está falando que uma família, um reino ou uma casa dividida, ela não subsiste, ou seja, quando tem facções, pensamentos diferentes dentro do mesmo grupo, dentro de um mesmo ambiente, aquilo não permanece, aquilo não continua, aquilo não prospera, aquilo não avança. Por quê? Porque existem dualidades, um quer ir para um caminho, outro quer ir para outro caminho. Então a primeira forma da gente aplicar isso seria no governo. Exemplo, eu sou brasileiro, nós estamos no Brasil, nós vemos uma grande guerra entre direita e esquerda. E nós vemos ideologias e mentalidades e pensamentos completamente diferentes. A direita defende uma coisa, a esquerda defende outra. Então, de 2018 a 2022 foi um governante de direita. De 2022 até agora 2026 é um presidente de esquerda. Tudo que a direita foi construindo e fazendo, a esquerda vem com um pensamento diferente. Então, ou seja, dentro de um mesmo grupo, dentro de um mesmo país, a mesma nação, existe divisões, facções, pensamentos diferentes, comportamentos diferentes. Então nós vemos a direita, conservadorismo, família, pai, trabalho, desenvolvimento, crescimento, prosperidade. Nós vemos a defensoria da educação, nós vemos muito a meritocracia sendo uma pauta muito importante. Nós vemos o dever da família, do homem, sair para trabalhar, conquistar suas coisas, prover a sua casa. Nós vemos a mulher cuidando da sua família. Então é uma ideia, é uma ideologia, é uma visão de mundo. E por outro lado nós vemos a esquerda, que é uma cultura um pouco diferente, que quer que as pessoas, que prega muito a dependência financeira das pessoas acerca do Estado. Então ela quer que as pessoas dependam do Estado. Então eles entregam muito a bolsa isso, bolsa aquilo, auxílio isso, auxílio aquilo. E isso faz com que algumas pessoas fiquem muito confortáveis e aceitem viver somente com a migalha do governo. Porque a partir do momento que você é sustentado por alguém, essa pessoa pode te manipular. E você, por não querer perder essas regalias ou esse sustento, não querer enfrentar a vida ou o mundo, você é manipulado. Assim como pais manipulam seus filhos.
Ou seja, o filho já é grande, já tem 30 anos, mas os pais continuam facilitando a vida do filho para que ele não saia de casa. Porque no fim, os pais não querem perder seu filho. E sabem que se jogar ele para o mundo, fazer ele crescer, se desenvolver, amadurecer, ele vai querer seguir seu próprio caminho, a sua própria vida, morar na sua própria casa. Vai sair da casa dos pais, e tem muitos pais que não querem. Então eles preferem manipular os filhos para não o perder. A esquerda tem uma visão parecida, ela tenta sustentar a maior parte possível de pessoas a fim de manipulá-las. Enquanto isso, eles mexem na educação. Então a educação é automática, você não precisa estudar, só de ter presença você passa. Então eles não querem uma população educada, inteligente, pensante. Então pregam a cultura do prazer. O cara roubou para tomar uma cervejinha, isso não tem nada demais. Então eles vão muito nessa cultura do prazer, ou seja, de viver uma vida preocupada no final de semana. É um pensamento diferente, de construção, de jornada, de meritocracia, de estudar, de crescer, de abrir empresa, de sustentar tua família, de virar homem, de assumir as suas responsabilidades, de não se vitimizar. Então a esquerda tem muito isso, vítima da sociedade. Coitado do jovem, às vezes é um homem formado já, mas não quer trabalhar, não quer correr atrás, não quer se esforçar. Aí começa a fazer coisas erradas, rouba, furta, às vezes assassina, comete um montão de coisa e são defendidos como vítimas da sociedade. Mas de vítima não tem nada, eles são protagonistas das suas próprias decisões. Então o país não avança, por quê? Porque existe uma guerra de pensamento, existe uma guerra ideológica, existe uma guerra de comportamento. Então metade quer construir, metade quer crescer, metade quer assumir responsabilidade, a metade quer se desenvolver, quer encarar o desafio, quer encarar o processo, e a outra metade quer o prazer, quer o conforto, quer ser sustentado, não está nem aí se é manipulado, não está nem aí se não tem educação, não está nem aí se não tem saúde, se não tem segurança, na cerveja do final de semana. Eles já estão satisfeitos. Não entra um governo, não entra outro, agora é ano de eleição, a gente não sabe qual governo que vai entrar. Enfim, eu não sei qual é a sua ideia, não estou defendendo um lado, mas são pensamentos e propostas diferentes. E a gente vê que o Brasil não avança, o Brasil fica paralisado, porque um puxa para um lado e outro puxa para o outro. A mesma coisa acontece nos relacionamentos, nas amizades, nos ambientes que você frequenta. Então, se você é um cara que quer crescer, quer avançar, quer construir a sua vida, quer conquistar os seus objetivos, e você se une com amizades e pessoas que não querem nada disso, querem beber, querem fumar, querem curtir a vida, quer namorar com todo mundo, não tá nem aí pro dia de amanhã, só quer viver o momento, são pensamentos distintos, são pensamentos diferentes, são caminhos opostos. Então tudo isso paralisa o seu avanço, porque por um momento você quer construir, você quer avançar, você quer ir para frente, e por outro lado você é sugado ou influenciado por essas outras pessoas. E um dos mais importantes que eu quero falar é sobre casamento, ou seja, escolher muito bem a pessoa com que você vai casar, porque eu sou casado vou fazer 8 anos de casado, 9 anos junto com a minha esposa, então nós enfrentamos muitos desafios. E no começo nós tínhamos pensamentos diferentes, nós tínhamos visões diferentes, caminhos diferentes. Então nós vivíamos como se fosse um cabo de guerra. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Um segue um caminho, o outro segue outro caminho, só que nós estamos no mesmo barco. Então se você está no mesmo barco, um rema para um lado, o outro rema para o outro, o barco não sai do lugar. Então eu vou dar um exemplo prático. Às vezes a mulher quer fazer faculdade, a mulher quer passar no concurso, a mulher quer mudar de casa, a mulher quer comprar a casa própria, a mulher quer mudar de bairro, a mulher quer colocar os filhos num colégio particular, e o marido chega em casa e quer jogar videogame. Ou é o tipo de homem que não larga as amizades, quer sair, quer beber, quer curtir o final de semana, só que o cara casou, só que o cara tem uma família. Ele não pode, realmente não pode pegar o dinheiro que investiria na sua casa, no seu crescimento, no avanço da sua família e gastar com os prazeres. Sabe, isso paralisa muito o crescimento, isso atrasa muito na jornada. Às vezes o cara quer crescer, o cara quer prosperar, o cara quer avançar, o cara quer mudar o corpo, quer construir patrimônio, quer abrir uma empresa. Às vezes a mulher não quer nada, fica o dia todo mexendo na internet, vendo página de fofoca, ou conversando com as amigas, falando da vida dos outros. Ou a mulher quer ser uma mulher troféu, sabe? A mulher que o marido banca, sustenta, paga tudo para ela. Beleza, não critico, mas para você que é uma mulher viver esse tipo de vida, o teu marido tem que ter uma condição financeira. Porque se ele começar do zero, como eu, não tinha nada, e começou a construir, vai ser muito difícil.
Ou ele constrói ou ele banca seus luxos. Se a mulher quer ser uma mulher troféu, ela tem que escolher um marido certo para isso. Porque se ela escolher um rapaz para casar com 20, 21, 22, 23, o cara tá só no começo da jornada. Ele nem homem virou ainda, ele é só um garoto. Porque as mentalidades precisam estar alinhadas. Então, se você é um cara que quer crescer, case-se com uma mulher que quer crescer. Então, se você é uma mulher que quer crescer, escolha um parceiro que também quer crescer. Então, você vai fazer de tudo para se desenvolver, para crescer, para prosperar, para avançar. E ele só quer prazer, jogar videogame, ficar em bar bebendo, saindo, curtindo, como se fosse um garoto ainda, como se estivesse na adolescência. Infelizmente, como casal, como família, como pai, não leva a lugar nenhum. Então, se você é casado e você percebeu isso, sente com o seu marido, sente com a sua esposa, converse e alinhe. O que a gente quer? O que você quer? Você quer ter filho? Não, não quero ter filho. E se você é alguém que quer ter filho e a pessoa não quer, não faz sentido você ficar com ela. Pô, eu quero ser filho, meu sonho é ser pai, meu sonho é ser mãe, mas eu não quero ser pai, eu não quero ser mãe. Então como que vocês vão estar casados? Como que vocês vão se unir? Sabe, as coisas não vão funcionar desse jeito. E decida se você vai seguir aquilo que você quer ou se você vai ficar dividido. O exemplo seria divisão mental, ou seja, sua mente dividida entre duas coisas. Você não sabe o que você quer. Você não sabe para onde você está indo. Você está dividido, você não sabe se empreende, você não sabe se estuda para concurso público, você não sabe se trabalha para pagar as contas, ou você não sabe se quer ficar rico, você não sabe se quer ter o corpo assim, se está tudo bem ter o corpo igual você tem, ou você não sabe se você quer construir o shape. E aí você fica dividido. Uma hora começa a fazer uma coisa, mas não é aquilo que você quer, daqui a pouco você está fazendo outra, daqui a pouco você está fazendo outra. Isso é muito perigoso porque tem muita gente que tem necessidade de novidade. Então a pessoa quer viver novidade o tempo todo. Então ela começa numa jornada aqui, daqui a pouco ela enjoa, ela vai para outra coisa. Aí ela tá ali, daqui a pouco ela enjoa, ela vai para outra coisa. E isso é ruim. Por quê? Porque você acaba que não constrói nada. Você é alguém que começa tudo, mas não termina nada. E todas essas coisas não podem ser realizadas ao mesmo tempo. Olha, você está numa jornada, você quer conquistar isso aqui. Uma vez que você conquistou, você pode seguir um outro caminho, porque esse objetivo já foi concluído. Eu gostaria de usar um exemplo de um animal, o rei da selva, é o leão. É um dos animais mais admiráveis, muita gente gosta, faz tatuagem, particularmente tem uma placa ali. Então é um animal que inspira muito porque ele fala de governo. É o rei da selva, não tem medo, não é o mais rápido, não é o mais forte, não é o mais pesado, não é o mais veloz, não é o maior predador, não é o que tem a melhor visão, não é o que voa mais alto, mas ainda assim é o leão, é o rei da selva. E o leão ele tem uma característica em particular que é o unifoco, ou seja, ele é um animal unifocal. O que é um animal unifocal? Ele tem apenas um foco. Eu esqueci o nome agora do homem que começou a domar esses animais, leões, tigres, pumas, toda essa família de felinos que são muito agressivos, predadores, carnívoros, ele aprendeu a dominar. Como? Com uma cadeira e um chicote. Não sei se você já viu num desenho animado ou num filme, alguma reportagem sobre. O que o domador faz? Ele coloca uma cadeira de frente para o leão, com os pés virados para o leão e o chicote aqui na outra mão. Então essa cadeira ela tem 4 pés, ou seja, ela tem 4 focos diferentes. Então o leão não sabe para onde vai atacar. Além desses 4 pés, ele tem um chicote que faz o barulho. Então quando o leão se vê deparado com uma cadeira que tem 4 possibilidades, mais o chicote, ele paralisa. Ele fica estagnado, ele não anda, ele não ataca, ele não avança, ele não faz nada. E assim somos nós quando estamos de frente de muitas coisas, quando estamos tentando fazer várias coisas o tempo todo ao mesmo tempo. Então, a gente acaba paralisando, a gente acaba não avançando, a gente acaba não chegando no objetivo, porque são muitos focos. Isso paralisa. Então, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, beleza. Mas você tem que focar em um de cada vez. Todos ao mesmo tempo não tem como, é impossível. Então, assim como o leão paralisa e fica estagnado e chega a ser domado, da mesma forma é o ser humano. Se ele tiver muitos focos, muitas coisas, muitos objetivos, muitas metas, e quer fazer todas elas ao mesmo tempo, fica impossível de continuar uma jornada. Então esse foi mais um vídeo. Se você gostou, se falou contigo, se fez sentido, se abriu a sua cabeça, se te trouxe uma nova visão, uma nova percepção, se te ajudei de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva nesse canal e compartilha com alguém que está no mesmo objetivo que você. Quer crescer, quer avançar,
ou com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu noivo, com a sua noiva. Valeu, abraço.